galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Francisco Diego, eu tenho 26 anos, eu sou membro, baixei muito, da Lagoa Niterói. Deixa eu subir aqui a cadeira, melhorou. E daqui é o Papo de Cristão, um canal que eu idealizei com o intuito de falar sobre assuntos voltados pro meio cristão. Só que dessa vez, nesse retorno, né, eu decidi lançar uma palavra para vocês, que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 3, 7 e 10, na qual supõe tem relação com o título desse vídeo, que eu diria descanso. Assim diz lá em Hebreus 3, versículo 3, só lembrando que a minha Bíblia é nova tradução, tá? Pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Inclui 4 aí nessa jogada. Porque na luta contra o pecado, vocês não tiveram de combater até a morte. Sete. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Nessa correlação entre o 3 e o 7, nós vemos que a palavra sofrimento é para aqueles que não têm a dita, aqueles que não possuem o dito conhecimento de que uma palavra pode ter duplo sentido. Sofrimento eu poderia dizer que circunstância ou situação. Sendo assim, o 3 se transforma em: pensem na circunstância que ele sofreu e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. No 7, supõe-se que suportem a circunstância, a situação, com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. No anterior a isso, no 6, está dito assim: pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. O que eu posso dizer com isso? Aliás, o que é que a palavra, não eu, o que é que a palavra pode dizer com isso? Que nós devemos suportar, não suportar, enfrentar, viver, mas sem deixar a rocha principal. Ontem me veio à mente que quando numa certa circunstância você não está firme em Cristo, você não gasta seu tempo, não gasta o verbo errado, não investe, não evolui seu tempo com pai, em relacionamento de intimidade. A casa é firmada sobre areia. A própria palavra fala que a casa firmada sobre a rocha, ela suportará as mais diversas tempestades, adversidades, circunstâncias que vierem. Mas aquela que está firmada sobre a areia não suporta muito tempo, não suporta mudança de tempo, por exemplo, mudança de tempo brusca, temperatura, enfim, essas coisas. E relativo à palavra, o título do vídeo, que é dito como descanso, nós devemos descansar, mas sem deixar de fazer o nosso dever. Nós devemos descansar não entrando em desespero ou algo do tipo. Desespero em desespero, em ansiedade ou algo do tipo. Mas sim devemos ter calma, paciência e sempre aproveitar as circunstâncias que vivemos para, por exemplo, a sua administração. Sai de casa, caso você, enfim,
se divertir um pouco, dar um rolê na praça, ficar lendo um livro na praça, um ar livre, sabe? Para que também seu espírito, mas também não se esqueçam de alimentar seu espírito, ou seja, não deixando de estar em comunhão com os irmãos. Se porventura permitido for conhecer, aliás, visitar a igreja próxima da sua casa, ou enfim, fazer algo que te dá prazer, mas que também não te corrói. No expressar literal, não te corrói. Ou seja, não te corrompe, não te suja, não te tira da graça, como dizem alguns. Não te tiram, não tira aquilo que você já conhece. E como diz o quadro aqui, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Ou seja, Cristo morreu por nós, mas ele não deixou de ser não deixou de ser o que ele possui, o que ele, enfim, o que ele veio, a natureza dele, homem, beleza, mas ele, antes disso ele era espírito, ele possuía de espírito, ou seja, ele fez, até disseram que ele demorou 30 anos para construir seu ministério. Então, pô, mas pensa aí, demorou 30 anos para construir seu ministério para em 3. O Espírito Santo, a divina graça, Deus Pai escreveu isso todo, cara. Então, é aquela questão. 30 anos, ele suportou 30 anos, ele ficou lá 30 anos, ele viveu 30 anos para que a partir daí, uma parte dos 30, ele vivesse o ministério, ele vivesse seu propósito, ele vivesse tudo, ele explanasse todo o seu conhecimento, tudo que ele passou na vida dele. E para fechar esse vídeo, vamos lá do 12:10. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o próprio bem, para que participemos da sua santidade. Ou seja, as circunstâncias, a forma que isso que me veio à mente hoje de manhã, a forma que você enfrenta as suas circunstâncias determinam como é que a duração, o tempo e o que você vai ter depois. Aliás, pode até não determinar, mas determina o que você vai, perdão, o que você vai viver após dela. Determina o antes, o durante e o depois. Determina onde você precisa corrigir, e como é que você vai viver depois. Além de que, de uma certa forma redundante, a circunstância determina a forma que você enfrenta ela, determina a duração. Mas, voltando à palavra, determina o que você vai ter de conhecimento. Como é que você vai sair dela? Se você vai continuar na graça ou se você... Aliás, a graça ninguém nunca sai, direto ou indiretamente. É uma questão religiosa, né? Só para contextualizar. E determina como é que você vai... a forma que você vai continuar. Se você vai ter resiliência naquilo que você já começou durante ela ou não. Se vai precisar... É como se fosse... Ele determina a circunstância aqui como se fosse um momento de correção. Compreende? Ou seja, você corrigindo seus erros, você se amadurecendo em Cristo, você não deixando de ler a palavra, não deixando de viver do seu alimento, não permitindo com que deixar de fazer aquilo que te dá prazer. Esse daqui foi mais um papo de cristão. Desculpa minha cara de sono, acabei de acordar, mas era preciso voltar a produzir vídeos.
tá? Fiquem com Deus. E só lembrando, pode haver vídeos na sexta-feira dessa semana também. O vídeo oficial é na quarta. Sexta pode haver um especial, ou enfim, que também se condiz a papo de cristão. Tá bom? Fique com Deus. Tchau.